Minha coleção não fazia mais sentido. Então eu tava aqui na Game Room, sábado à noite, tranquilo, sossegado, jogando um videogame. Ah, E eu comecei a me questionar um pouquinho. que ele moldurou o vídeo. Me questionar como tudo começou, será que minha coleção tá fazendo sentido pra mim? E eu resolvi gravar um vídeo assim do nada, espontâneo, natural, de forma mais natural, mais casual assim mesmo. Pra conversar com vocês um pouquinho sobre isso, pedir a opinião de vocês sobre isso. Para ver se isso realmente está fazendo sentido para mim, se essa coleção, se tudo que a gente tem montado aqui faz algum sentido para mim. E é isso, eu gravei esse vídeo mais natural, mais espontâneo, sem muito corte, sem muita edição, tá? Para vocês me ajudarem aí. No final aí eu quero que vocês comentem para mim aí, para me dar essa força aí. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque aqui a gente tenta crescer junto, melhorar juntos, Deve evoluir ter juntos a exportado errado. coleção. E é É, e isso, gente. foda-se, Fica no subiu vídeo aí, assim porque o mesmo. vídeo tá bem legal mesmo. Foi um mini desabafo aí, para pedir ajuda e socorro, um help para vocês aí. Será que a minha coleção tá perdendo sentido? Será que perdi o foco? Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem. Olha, já passei por poucas e boas com coleção, vamos ver. Onde eu quero chegar? Eu preciso ir lá no início, quando tudo começou. Eu sempre tive o sonho de ter todos os videogames que eu tive quando eu era criança, né? E hoje eu praticamente tenho todos eles. Mas eu queria ter o meu Super Nintendo, eu queria ter o meu Turbo Game, eu queria ter meu PlayStation 1, meu PlayStation 2, meu Xbox 360, meu Xbox One. E eu consegui ter esses videogames. Claro que não são os que eram meus, né? O único que era meu aí é o Xbox One, que eu comprei e continuo com ele. Mas eu vou contextualizar um pouquinho a história de cada um deles, né? Eu tive... quando eu resolvi voltar não... Acho muito tosco esses caras que colecionam e entram em crise existencial. Então, Denilson, eu entendo o seu pensamento, que é um pensamento de quem tá de fora. O que eu quero dizer com isso? Coleção, mano, nada mais é que impulso. Impulso por várias coisas. Às vezes esses impulsos são bons e muitas vezes eles são ruins. Colecionar se inicia por um ato maneiro, que às vezes é por nostalgia, às vezes é por algum ponto emotivo que te marcou ou que tá te marcando. Então, geralmente você se predispõe a fazer coleção de qualquer coisa, tá? Videogame, boneco, estátua, camisa de time, tênis, enfim. Só que o impulso inicial, que é o bom, ele dura até o momento em que você chega no primeiro ato de satisfação da sua coleção. Qual que é o primeiro ato de satisfação? Quando você completa aquele primeiro set que você queria. Então, por exemplo, eu joguei na minha infância Super Nintendo, Mega Drive, Dreamcast, Play 1 e GameCube. Você foi lá e comprou todos eles. Eles estão ali na sua estante. Seja na caixa ou fora dela ligado na TV. Depois que você já tá com a parada do tédio de possuir, você começa a querer nutrir ainda assim a sua ânsia de colecionismo. O colecionismo, ele nos exige controle, cara. Controle mental, né? Para você realmente não se perder. Quando você tá colecionando, você se manter fiel àquela linha de produtos que você quer colecionar. Porque, por exemplo, o maior erro do colecionador é... Vamos pegar estátua. Estátuas existem as escalas, certo? Aí você quer comprar lá os Hot Toys dos Vingadores. Você vai colecionar? Então primeiro você foca no set oficial daquela linha para você não se perder. Então você vai comprar o Homem de Ferro do primeiro Vingadores? Você não pode comprar o Homem de Ferro do Ultimato, porque é outra marca. Aí no final das contas, quando você for juntar todos da coleção, vai ficar tudo torto. O mesmo serve para escala, né? Então, por exemplo, tem a escala 1:4, que é cerca de 40 centímetros. Existe a escala 1:6, que é a escala de 30 centímetros. Então, se você começou a sua coleção na escala 1:6, você não vai me comprar depois 1:4, porra, porque a tua coleção vai ficar uma merda. Um boneco de 30 centímetros e o outro de 40, entendeu? Perde a noção. Então você tem que ter esse controle para começou a coleção num, não fica comprando outro de outro, porque senão você só gasta mais e não conclui a coleção, não fecha a coleção completa. E tem a parte que é caro.
é só caro. Então você vai hoje atrás de um Neo Geo, porque fez parte da tua adolescência lá nos fliperamas, o caralho, 5 mil. O Neo Geo pica, 5, 6 mil. Dependendo do estado, aumenta. Tem um momento também em que você chega que, tá, tive todos, vou vender a porra toda. Você vai lá e vende a porra toda. O que aconteceu comigo? Lá atrás, há uns aninhos, eu tava colecionando. Tem até vídeo lá no Eu Joguei. E antes eu tinha uma outra coleção ainda. Aí eu tava vendo assim, eu falei, mano, esses videogames estão tudo soltos, cara. Não. Eu vou recomeçar minha coleção, só que agora eu quero tudo na caixa serial batendo, porque é frescura máxima, e eu sei que quando eu for comprar eu tenho que escolher bem. Vendi todos os meus 12 consoles soltos, tinha Dreamcast, Xbox clássico, Play 1, Play 2, tudo solto. Dreamcast, tinha Mega Drive, Atari, vendi tudo. Falei, agora eu vou ir com calma e vou colecionar exatamente o que eu quero. Aí agora eu só coleciono videogame na caixa. Por isso quando eu fui pro Japão eu trouxe 2 Dreamcast, trouxe vara de pescar do PlayStation, trouxe Play 1, Play 2, foda-se, e os jogos tudo na caixinha. Porque eu quero colecionar o bagulho, entendeu? Na caixa, bonitão. Então, tem que ter o controle, mano. O controle mental e o controle de estratégia, até pra você não colecionar tudo torto, entendeu? Porque aí você vai ficar com a sensação de que gastou e... Mas vamos ver aqui. Colecionar, buscar os videogames que eu tive foi numa viagem que eu fiz pro Paraná, passar o Natal na casa de uma tia minha. E lá eu encontrei vários primos, tios, e tem um tio meu que era da minha idade, e a gente jogava muito videogame junto. E ele tinha um Mega Drive, que é quando eu... Por isso que eu tive o Mega Power. Eu pedi pra minha mãe o Mega Drive, ela me deu o Mega Power. Eu tive o Super Nintendo e ele ganhou o Super Nintendo e eu ganhei o Super Nintendo junto, no mesmo Natal. E a gente jogava muito, né, junto e tal. Eu ia todo final de semana praticamente pro sítio na casa da minha avó, a gente jogava e se divertia demais. Ele ia pra minha casa, a gente jogava também. E, enfim, esse videogame, ele tem até hoje, ele tem o Mega Drive e o Super Nintendo. Eu pedi pra ele, né, no Natal, e ele me deu. Eu consegui trazer o Mega Drive. Pra mim pegar esse videogame, eu dei uma volta de 300 quilômetros com a minha esposa, com aquela tromba daquele tamanho, né, pra pegar esse videogame. E eu ia pegar o Mega Drive e o Super Nintendo, mas o Super Nintendo eu não consegui convencer a filha dele a me pegar, porque ela queria gosta de jogar o jogo do macaquinho. Eu prometi dar um videogame novo pra ela, pra mim conseguir esse Super Nintendo. Esse Super Nintendo é o mais próximo que eu tenho de quando eu era criança, né? Porque o meu Super Nintendo, mesmo a minha esposa, quando a gente namorava, fez eu dar pra um senhorzinho que cuidava da chácara da minha mãe, pra ele dar pro neto dele. E ele levou meu Super Nintendo com 2 controles original, com todos os meus cartuchos, Donkey Kong, futebol, Mortal Kombat, Super Mario, fonte original, caixa, berço, tudo. Eu não consigo, eu fico louco quando eu lembro disso. Mas enfim, levou. Então eu tenho até Super Nintendo aqui, mas esse não tem o mesmo apelo sentimental que o que meu tio tem lá, né? Porque é um dos que eu jogava. Então eu busco esse Super Nintendo, tem vários jogos lá. Inclusive já apareceu a oportunidade de comprar jogo que tem lá e eu não quero comprar jogo, eu quero aqueles jogos. Porque aquele faz sentido pra mim, entende? Então assim, minha coleção começou nessa forma, fazendo sentido. Eu tendo o que eu queria. E de um tempo pra cá, eu acho que eu perdi um pouquinho o foco. Ela perdeu um pouquinho o sentido nesse rumo, assim. Por quê? Vamos lá. Eu tive o Super Nintendo, PlayStation 1. Vamos lá. Ô, Juno, eu fui, cara, na loja, eu comprei a modelo torcedor porque eu não tinha GG jogador. Então eu comprei a torcedor só pra não ficar sem. Quando sair na Nike eu pego a torcedor. Mas, cara, essa daqui, eles colocaram a borda preta, tá vendo? Ó? Tá até bonitinha. O problema é que a jogador não tem borda, né? Bem mais bonita. Mas essa aqui tá bonitinha. É de torcedor, essa eu gostei. Acho que é uma das poucas de torcedor que são legais. A ordem dos mais famosos. Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2. Esses aí eu consegui. PlayStation 1 e PlayStation 2, eu nunca vi um jogo original na minha vida quando eu era criança. Então eu não me importo de ter jogos dele que não sejam originais. Por exemplo, repro, se for um repro de qualidade, entendeu? Então assim, eu compro jogos desses consoles que não são originais. Eu gostaria de ter original? Claro que eu gostaria, mas é muito caro, então não é o meu foco principal. Eu acabo pegando alguns repros. Eu tenho alguns box, tem alguns pra chegar aí também, que eu gosto bastante porque eu gosto de jogar. Eu tenho o PL, mas eu gosto de jogar o jogo com um CD. Pegar o DVD ali, colocar no videogame e jogar, é assim que eu gosto.
E eu não vou investir muito nesses consoles, então eu não vou pegar o original. E aí, em vez de eu focar depois disso, que o meu próximo console foi o Xbox 360, eu ganhei um PlayStation 3. Aí eu comecei a focar em jogos de PlayStation 3, porque eu via a galera comprando jogos de PlayStation 3 e é um jogo barato, né? Comecei a focar nisso e deixei o Xbox 360 de lado. Bom, já perdi um pouco o rumo. E aí eu tive o Xbox One, também não peguei jogos. Comecei a comprar jogos do quê? PlayStation 4. O meu PlayStation 3 eu ganhei de um colega de trabalho, e o PlayStation 4 também foi de um colega de trabalho, mas esse eu comprei. Ambos já vieram com alguns jogos, eu falei, vou investir nisso. Então até eu tenho uma boa quantidade eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo a minha coleção, uma boa quantidade de PlayStation 3, de jogos PlayStation 3, PlayStation 4. E mais pra lá tem meus jogos de Xbox One. A hora que eu me toquei nisso, aí eu comecei a correr atrás um pouco de jogo de Xbox 360. Só que eu tenho bem menos. E também jogos de Xbox One tem bem menos. Eu perdi um pouquinho aí o foco. Claro, eu adoro PlayStation 3, adoro PlayStation 4. Hoje eu jogo mais do que Xbox, né? Eu acho que é também porque eu tenho mais jogos, né? Mas eu decidi voltar pra Sony também, comprar um PlayStation 5. Eu ainda não tenho porque eu sempre jogo muito no computador, né? E não tenho PlayStation 5. Mas uma meta minha comprar um PlayStation 5 até o final do ano. E eu acho que eu perdi um pouquinho o foco nesse sentido, gente. Então. E aí eu comecei a me perguntar: a minha coleção faz sentido pra mim? Será que faz sentido pra mim? Outro exemplo que eu vou te dar. Acho que eu comprei um GameCube, né? Eu adquiri um GameCube. Eu nunca tive GameCube. Eu nunca tinha visto um GameCube, até eu pegar esse que eu comprei. Foi barato, tava fácil, tá, beleza, tudo bem. Isso não é a questão. A questão é: faz sentido? Pra quê, né? Então. Meus pequenos pitacos. Quando eu fiz minha coleção, a maioria dos colecionadores aí, quando vocês vão ver, os caras colocam na coleção Atari, enfim, imagine uns videogames aí. Você pega os videogames, eu chamo de videogames Gilão, que só ele teve acesso, só ele que jogou, porque ele já tem 100 anos. Tamo junto, Gilão. Te amo. Eu não tenho nenhuma. Gente, eu tenho zero proximidade ao Atari. Pra muita gente isso vai ser um absurdo. Mas o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo. Então o Super Nintendo, cara, eu quero montar o meu arsenal de fita de Super Nintendo aqui, de Famicom também. Agora, tanto é que eu tenho Sunset Riders aqui, eu tenho várias fitas de Super Nintendo ali. Várias não, deve ter umas 15 ali. Tudo originalzinha. Mas, por exemplo, Atari eu não tenho. E por que eu não peguei Atari? Porque eu vou ficar com esse sentimento aqui. Entendeu? Eu vou ficar com esse sentimento. Sentimento esse que eu tenho, por exemplo, com o Xbox clássico, que eu só tenho pra completar a linha de Xbox. Eu tenho Xbox clássico, eu tenho Xbox 360, as 3 versões. O branco, o preto e aquele mais fininho. Aí eu tenho o Xbox One branco, tenho o Xbox One X, tenho o Xbox Series S e o Series X. E aí o clássico eu peguei por pegar, assim, só pra completar, mas eu não tive o Xbox clássico. Entendeu? Então. Aí quando eu olho pra ele, eu falo, tô cagando, mas você tá completando a coleção, então fica aí, entendeu? Então eu acho que ele sente um pouco disso. Você não tem conexão com o console, entendeu? Ele só tá ali por assim, pra cumprir tabela de coleção. Fez sentido? Ou eu me arrependo? Não me arrependo, porque eu gostei do console. Então, tipo assim, a gente tem que estar aberto a novos videogames, porque a gente que tá nesse meio, a gente tem que, claro, depois que você começa a adquirir tudo que você quer, você expande, né? Mas ainda não adquiri tudo que eu quero. Por exemplo, jogos de Super Nintendo. Eu foquei muito em jogo de Super Famicom, então estão aqui em cima. Mas eu nunca tinha jogado jogo de Super Famicom. Mas eu foquei porque são mais baratos, então assim. Mas só que isso ainda fica na minha cabeça. O meu foco vai ser Super Famicom? Eu ainda não tenho definido isso, você entende? Não sei se vocês estão entendendo o dilema que tá acontecendo. Por exemplo, 64. Eu nunca tive 64 e quando eu olhava eu não gostava. Eu ia na locadora jogar PlayStation 1 e tinha o 64. Eu sempre lembro. Aqui do lado tinha o 64. E eu não gostava. Hoje eu tenho 64. E eu gosto. Não tanto, mas gosto. Jogo um pouco assim, sabe? Mas não foi. Então não foi meu foco. Então eu desvirtuei um pouquinho do foco principal, entende? E o questionamento que eu comecei a fazer foi esse. Será que minha coleção perdeu o sentido? Será que eu tô indo para um caminho errado? Será que não é esse o caminho? E aí esse questionamento ficou na minha cabeça. E hoje eu tava aqui à toa,
falei, vou gravar um vídeo, já que tô com isso na cabeça, conversar com a galera, pra vocês comentarem aí o que vocês acham, se é assim mesmo, que no começo a gente começa a ir pra todo lado, ou se eu tenho que redefinir, focar mesmo naquilo que eu quero. Porque assim, eu sinto que o Xbox 360 e o Xbox One são videogames que eu tenho um carinho muito grande, mas muito grande. Só que hoje parece que eu tô gostando muito mais de jogar no PlayStation 3 e PlayStation 4. Eu não sei porquê, mas... Só que o carinho que eu tenho pelo 360 me faz ter vontade de ter os jogos. Só que esses jogos estão ficando mais parados. Aí eu não sei se eu continuo assim, eu vou levando os dois juntos, eu foco mais em um, foco mais no outro. E isso tá me deixando meio confuso, vamos colocar assim, né? E o motivo de eu estar conversando com vocês é isso. Pra ver o que vocês acham, me dê uma luz aí. Se eu continuo da forma que tá. Claro, só que daí o investimento fica muito alto, a gente acaba investindo para muitos lados, né? E nessa situação que a gente tá no Brasil aí não é o ideal, né? Mas eu tô contente com a minha Game Home, tenho as minhas TVs de tubo, fazem sentido para mim, uma era da minha mãe. Tenho aqui meus videogames, jogo bastante, coisa que eu não fazia muito no começo que eu comecei a montar tudo, sabe? Hoje não, hoje eu jogo. Eu chego às vezes do plantão cansado, vou ali pro meu Super Nintendo, vou ali pro meu PlayStation 2, jogo muito mais ali do que no meu computador, que é o que da nova geração que eu uso é o do computador, né? Às vezes eu jogo um pouquinho no computador, já canso e eu prefiro jogar nos videogames mais antigos. E isso daí me deixa feliz. Então é isso, galera. Eu queria só conversar com vocês. Foi um vídeo mais assim, sem muita edição. Tava aqui à toa, falei, vamos gravar de uma forma diferente. Eu nunca gravo nessa câmera, eu nunca gravo nesse microfone, sempre mais ativo aqui no cenário. Hoje não, resolvi só ligar o computador, ligar a câmera, o microfone, vamos conversar um pouco. Então vai ser esse vídeo assim, mais espontâneo, mais natural, sem muita edição. Claro, vou colocar umas imagens, conforme eu falei aí, de algumas coisas. Mas... espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, me dizem o que eu devo fazer, como que eu devo prosseguir na minha coleção. Me dê essa luz, me dê essa orientação aí. Eu acho que... qual o sentido que... eu acho que a coleção tem que fazer um sentido, né? Eu sempre falei isso em alguns vídeos atrás aí, dando alguns conselhos, algumas coisas, mas às vezes a minha esposa me fala, mas seu vídeo lá você fala uma coisa, eu falei, mas é aquela velha história, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas eu quero fazer o que eu digo. Eu quero focar numa coisa pra mim ter... tipo assim, seguir naquilo ali, entendeu? Porque pra fazer sentido. Porque às vezes eu acho que se a gente começar a focar em muito, daqui a pouco perde o sentido e acaba que vai ficando de lado, né? E eu não quero isso pra mim, porque isso aqui é meu refúgio. Isso aqui me ajuda, que vocês não têm ideia do tanto que isso aqui me ajuda. A esquecer de problema, a sair daqui calmo, tranquilo, pra encarar o problema de frente, pra sair daqui e ir pra um plantão cansativo, pra ir pro centro cirúrgico, pro posto de saúde. Então assim, isso aqui é relaxante pra mim, e é importante pra mim que eu não perca a vontade, o desejo de estar aqui. Galera, aqui na minha cidade tem um rapaz que ele tem uma coleção, então isso facilitou pra mim. Muita coisa eu consegui com ele, negociei com ele. Inclusive ele tá mexendo na casa dele lá, eu trouxe muita coisa pra cá da casa dele, que tá num outro quartinho do lado aqui no fundo onde fica a minha Game Home. São 3 peças, a área de churrasco, tem um quarto maior e esse escritório aqui, que é onde eu montei a Game Home. Então ali tem um quarto grande, tem uma colmeia, uma prateleira lá que eu coloquei bastante coisa. Tem bastante videogame dele lá que a intenção dele é se desfazer. Mas pra mim não dá, porque eu já tenho o que tem lá. Então de repente a gente vai até anunciar algum lugar pra vender aí as coisas dele. Se alguém tiver interesse depois aí, no Instagram vai estar postado no Instagram lá. Muito jogo também de Play 3, Play 4, que pra mim não faz sentido pegar, porque eu já tenho. Então por isso eu vou estar postando lá também. Mas é isso, galera. Foi só essa conversa com vocês mesmo aí, um pequeno desabafo, né? Minha coleção faz sentido? Mano, olha, cada ser humano é individual e cada ser humano tá no momento. Deixa eu ver o nome dele aqui do canal. Ó, tem 677 inscritos. Adoro canalzinho pequeno assim, mano, pra nós trocar ideia. E se inscrevam lá, tá? Essa é a parte mais legal, que é de a gente fazer aí canais menores ganharem inscritos. Cara, vou falar por mim, tá? O nome dele é o DR Shopek Retro. O nome não é muito bom não, DR. Vamos botar um nomezinho menor aí. Alguma coisa retrô. Tá? Coloca só DR Retro. Vai ficar da hora. DR Retro fica bom. Tá bom? Já dou uma dica aí de nome de canal. Canal vai ter que ser nomezinho chiclé.
Ô, DR, vamos lá, mano. Se eu pudesse te dar um conselho, seria... Primeiro, vamos entender qual que é a nossa atual situação money. Qual que é a nossa atual situação financeira? Tamo bem? Tamo forgado? Tamo de boa? Show. Entendendo isso, que é um dos pilares para o colecionismo, nós temos que entender um outro pilar, que não é menos importante. Em que ponto da vida estamos com os videogames? Né? O que eu tô querendo jogar? O que eu venho jogando e o que eu sempre gostei? São coisas a se pensar, por quê? Dali a gente vai tirar para onde vai o nosso colecionismo. Então vamos lá. Qual é a minha estratégia? Eu tenho aqui mais, sei lá, eu devo ter uns 300, 350 jogos de Play 3 aqui. Por que é minha maior coleção? Porque eu ainda platino. Então, direto aqui eu abro o jogo de Play 3 e vou platinar os jogos de Play 3. Então não só são jogos que lá atrás eu queria ter, como jogos que eu já joguei e que hoje ainda assim dá para eu fazer minhas platinas. Então eu já ganho platinas e ao mesmo tempo faço minha coleção. Sendo assim, tenho um objetivo. Jogos de Super Nintendo, foi meu primeiro console, quero ter, pra mim faz total sentido, sendo minha ou não a fita, eu quero saber que ela está ali, porque vira e mexe eu abro uma live, faço um vídeo, eu mostro pra galera, tá aqui ó, Sunset Riders, galera, tá aqui jogo do Robocop, galera, Super Mario World, All Stars, Mario Kart, galera, tá aqui ó, entendeu? Bonkers. Então, eu curto, eu gosto de ver ali, né? E pra mim, um dos principais fatores foi quando de fato aconteceu mais ou menos isso que você tá falando. E eu olhei pra minha estante e falei, mas pô, os consoles tá tudo avulso, né? Cara, e eu realmente, diferente de você, eu não fico jogando nativo. Às vezes eu ligo aqui pro meu filho ver no Super Nintendo, mas como às vezes eu vou jogar o jogo, eu já aproveito e gravo pra galera ver. Então eu já jogo aqui nos emuladores que eu tenho que vão. Então o que eu falei? Bom, eu não tô no momento de ficar jogando nativo direto no Play 2, ou direto no Play 1, ou direto no Super Nintendo, Mega Drive. Pra mim não é interessante ter os consoles ali soltos, avulsos. O que eu vou fazer? Vou vender esses consoles que estão avulsos, porque eles começam a amarelar, ficar sujo, né? Começa a pegar poeira, aí dá defeito. Eu vou começar a colecionar todos que eu quero na caixa, porque eu pago mais caro, mas também se um dia eu resolver, eu vendo mais caro. Só que todos eles vão estar ali. Quando eu olhar, eu vou ver a caixa. E, cara, a representatividade que tem a caixa dos consoles na nossa memória afetiva é maníaco. Então, quando eu olho aqui atrás, ó, tá vendo? Eu fico louco. Porque eu sei que tudo que eu quero e que eu desejo tá ali. Então, eu entendi o ponto que eu estou de videogames, o que eu tô curtindo, o que eu já curti, o que eu quero ter e como eu quero ter, tá? Então é super importante pra gente não se perder, só ter um monte de coisas avulsas, porque colecionismo é diferente de ser acumulador, tá ligado? Então, às vezes você tá acumulando um monte de jogo que não significa nada pra você, tomando espaço de jogos que poderiam estar ali te causando algo, porque não adianta, vão falar o que quiser. Pra que você coleciona algo? Que é pra quando você olhar, você sentir algo. Então eu bato o olho aqui na minha coleção que eu tô vendo agora, ó, de Resident Evil, os bonecos. Pra mim, cara, eu vou olhando e vai me dando memória boa. Essa é a ideia da coleção, entendeu? Agora, coleção por coleção, ou então vou fazer coleção de console porque sou youtuber gamer, quero impressionar meu público. No final, você vai vender tudo porque não tem nenhum valor pra você. Você não acredita naquilo. Então a gente tem que, ao meu ver, ir nesse caminho aí.